Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou com mais um vídeo da Palavra do Senhor. E hoje eu vou tratar um assunto também polêmico. É um texto da mensagem da Palavra do Senhor desta noite. Ele é polêmico até porque envolve uma porção de interpretações que acabaram gerando muito problema na história da igreja por séculos. Nós vamos falar sobre mulheres sejam submissas aos seus maridos. A tradução Almeida Corrigida Fiel, Efésios 5, versículos 21 ao 33 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Na década de 70, 80, a batalha espiritual era contra os espíritos territoriais, na sua maioria, os chamados dominadores desse mundo tenebroso. Tenho 4 vídeos falando especificamente sobre Efésios 6, 12. E daí, eles possuíam as pessoas. E muitas igrejas neopentecostal surgiram nessa década. E havia muita libertação. Nós mesmos somos exemplo disso. Nossa comunidade surgiu nessa época, e na década de 80, e havia muita possessão demoníaca nos cultos, nos trabalhos que a gente fazia de evangelismo também. No final dos anos 90, aí começou o ataque de Leviatã, esses espíritos atuando nas águas, e Deus levantou igrejas também que trabalhavam com água, né, relacionado às praias, e que puderam trabalhar muito no evangelismo e na salvação de muitas vidas. Atualmente a batalha está nos ares, nas regiões celestes. Os principados e potestades estão dando um novo ataque. Deus quer relacionamentos no casal e na igreja. E eles atacam destruindo os relacionamentos e inspirando religião. Nos tempos antigos, a igreja terminava o culto e os irmãos se saudavam com a paz do Senhor e conversavam. Isso era relacionamento. Nos nossos dias de hoje, todo mundo sai correndo, some, vão muitas vezes para outros lugares e mal tem tempo de relacionamento. Hoje vou embora, mal vê, isso é religião, mal vê um outro. E assim nasceu a religião evangélica. Programas e eventos, encontros, falando mal dos outros, falando mal dos irmãos, e não gostamos de relacionamentos. E pior que julgamos no tribunal do nosso coração as pessoas. A igreja já não está influenciando o mundo, mas o mundo está influenciando a igreja e trazendo todas as coisas do mundo para dentro da igreja. As festas como carnaval, arraial de não sei o que, arraial, festa julina, e todo tipo de prática do mundo entrou dentro da igreja. Tatuagens, piercing, tudo que você imaginar, bebida alcoólica, tudo que era do mundo está hoje dentro da igreja. As danças são carnais, as músicas já não tem nada a ver com a palavra do Senhor, a igreja está que nem discoteca. Nos meus tempos, eu participei muito de discoteca, estourou na época de Bee Gees e tudo, as discotecas eram pretas, né? E ali a gente dançava à luz, aqueles jogos de luz. As igrejas hoje estão desse jeito. Isso diz que é estratégia. E infelizmente, isso tudo entrou no casamento e gerou crises. Os principados estão trabalhando para a troca de governo, porque eles trabalham nas regiões celestes. Os principados trabalham no governo. Governo de cidades, governo de estados, governo de nações, e colocando sempre aqueles que fazem a sua vontade. E também dentro do governo da igreja. Eles não podem destruir a igreja, mas eles podem contaminar a igreja.
E hoje a igreja virou um domínio onde as mulheres mandam com autoridade máxima e tentam achar isso na Bíblia, lésbicas, gays mandando na igreja, né? Pastores gays, enfim. Hoje as coisas ficaram políticos, né? A política entrou dentro da igreja, a ideologia dentro da igreja. A igreja hoje tem igreja de direita, igreja de esquerda, e o evangelho do reino de Deus realmente ficou apagado. Agora, por que eles estão fazendo tudo isso? Os principados e potestades fazem isso. Deus deu aos homens para governar a terra. Salmo 115, 16, diz: os céus são do Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então, foi dado para nós o governo da terra. Satanás revoltado com isso, porque é ele que queria governar a terra. Vem trocando os governos das nações, das cidades, das famílias e dos casais. Quando você troca de governo, você troca de senhor. O ímpio e o crente desviado tem o diabo como senhor. Quando você nasce de novo, você troca de senhor. Você troca agora do diabo para Jesus. A conversão é um processo que pode demorar muito tempo, dependendo muito do coração que permite a ação de Deus, né? Pedro viveu 3 anos e meio, foi discipulado por Jesus, era apóstolo. Olha o que Jesus diz para ele em Lucas capítulo 22, 31, versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro era apóstolo e disse Jesus que ele não era convertido. Você imagina isso? E Jesus disse que ele não era convertido. Então, isso mostra muita coisa. Ele diz que eu sou desfalecer, né? Falhar. Mas o Pedro negou 3 vezes, sim, mas ele foi restaurado. Ele não foi como Judas, né? Então temos muitos filhos, filhas, maridos e esposas dentro da igreja que ainda não estão convertidos plenamente a Jesus. Diáconos, pastores, presbíteros, profetas e apóstolos evangelistas que não são tão convertidos totalmente ao Senhor Jesus, né? Então, aí estão as nossas... o nosso primeiro, vamos dizer que é a nossa introdução, a conversão ao Senhor. Então, mais de 1 milhão de divórcios. O Brasil registra de 2007 até meados de 2023. Segundo estudos, 70% foram as mulheres que pediram. Não suportavam mais o tratamento dos seus maridos. Quer dizer, de cada 10 divórcios, 7 foram as mulheres que pediram, 3 foram os homens. Por quê? Temos maridos e mulheres que não estão convertidos plenamente ao Senhor e por isso são ruins de relacionamento. Claro que esses relacionamentos nem todos eram convertidos, né? Ainda que hoje o número de divórcios entre os evangélicos e católicos e os ímpios é praticamente igual. E por isso ouvem, aprendem, mas não colocam em prática a palavra de Deus. E hoje nós temos 2 palavras do Senhor. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre a sua cabeça enquanto eu oro isso. Senhor Jesus, eu te peço que nada atrapalhe a mente desta pessoa que está recebendo a palavra. Nenhuma distração ou perturbação demoníaca venha tirar o seu foco em ouvir e entender a tua palavra. Que a sua palavra liberada pelo Espírito Santo entre no coração e na mente desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, dessa moça, e venha transformar a sua vida conforme o Pai deseja que seja, numa conversão total a Deus, como Jesus disse, quando te converteres. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer, não leve para o lado pessoal. Levar para o lado pessoal significa entender situações negativas como se fosse uma crítica ou ataque pessoal contra você. Antes, faça a pergunta. Eu entendi direito? É isso mesmo? Essa é uma das maiores causas de discussões entre marido e mulher. Provérbios 30, 33 diz: porque o mexer do leite produz manteiga e o espremer do nariz produz sangue, assim o forçar da ira produz contenda. Quando você fala, a sua intenção se manifesta por intermédio de sua palavra. O que você pensa, sonha ou sente será manifestado pela sua palavra. O mau uso da palavra é uma desgraça e os casais abusam da oportunidade de ofender um ao outro com discussões inúteis e infantis, como ensina Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Quando você começa uma discussão, seja com o marido, a esposa ou qualquer outra pessoa, 4 coisas são certas. Primeiro, nunca vão conseguir resolver o problema. Segundo, vão gerar mais discussão ainda.
O apóstolo Paulo escreve para Tito 3,9, falando de um outro tipo de discussão, mas que podemos aproveitar aqui por analogia. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita discussões insensatas. Aqui ele se refere a contendas, debates sobre a lei, mas sobre qualquer coisa. Vão dar lugar ao diabo, que não brinca de ser diabo. Porque o marido insiste que está correto, o que é soberba. Eu estou certo e você está errada. E aí a esposa acha que está correta também, isso é soberba. Você tem que estar certo, mas está errado. Tiago 3,15 diz, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Um sempre sai ganhando, mas o casamento sai perdendo. Quer dizer, quando o marido ganha na discussão, o casamento perde. Quando a esposa ganha na discussão, o casamento perde. Essa é a regra. Porque pela palavra de Deus, o casal deve sempre decidir de forma que abençoe o casamento. Sempre de comum acordo, como no caso do jejum e oração do casal. Sem ter intimidade, Paulo ali mostra bem claramente isso. Em 1 Coríntios 7,5 ele fala, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Quer dizer, que seja um consenso entre os dois, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, é o conselho, mas se dedica, vai orar, seja qualquer situação, os dois devem estar de comum acordo. E a submissão das mulheres aos maridos? Infelizmente, foi o texto da abertura da palavra. Infelizmente, o ensino errado sobre a submissão das mulheres aos maridos tem gerado conflito e divórcios difíceis. Isso por séculos, né? E muitas mulheres têm sofrido por séculos achando que a ordem de Deus era do jeito que tem sido feito. Eu digo isso, do jeito que tinha... da forma, né, do jeito que tem sido feito. Se fosse assim, não haveria divórcio. Não ser submissa ao marido hoje se tornou uma forma de sobrevivência para as mulheres. Mesmo entre os evangélicos, tem sido uma tragédia a submissão da mulher na forma em que está sendo imposta. Não é à toa que o divórcio entre os evangélicos se igualou aos ímpios, conforme pesquisa do Instituto Barna Group, que também estuda a influência da cultura secular entre os evangélicos. 27% dos crentes que acham que nasceram de novo são divorciados. E o pior, a taxa de divórcio entre evangélicos só aumenta, incluindo pastores. O IBGE apontou que o divórcio aumentou 160% no Brasil. O pastor Caio Fábio ele disse o seguinte, eu sou um homem divorciado. Tem gente que pensa que porque me divorciei eu advogo o divórcio. Pelo amor de Deus, o divórcio é uma droga, é horrível. Dói nas entranhas, arrebenta você todo. Só advoga o divórcio quem nunca provou ou quem passou por um divórcio da maneira mais leviana possível. Porque não basta que a palavra nos diga que o divórcio é apenas uma amputação para salvar o ser de uma doença maior. E é só em casos extremos que se recorre a ele como medicina, mas não é de modo algum uma proposta de existência. Apenas citei só para ver que nem uma pessoa que divorciou está a favor do divórcio. Até mesmo entre os pastores o número de divórcio aumentou assustadoramente. Foi ensinado que os homens podem mandar e desmandar sobre as mulheres como um ditador, e eles precisam ser submissos, e elas precisam ser submissas. Mulher, o sujeitão está sentado no sofá lá, traz isso para mim, já, vai lá, busca aquilo, faz isso, sou eu que mando aqui. E vai ser como eu quero. Então, isso não é de Deus, isso é carnal, é egoísta. Analisando primeiramente 1 Coríntios 11:3, ele fala assim, o apóstolo Paulo escreve assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Deus é o cabeça de Cristo, é o líder. Cristo é o cabeça do homem, é o líder. E o homem é o cabeça da mulher, é o líder. Na analogia biológica, Paulo usa a cabeça do corpo humano. Por que o pé, ou a mão, ou a boca não reclamam da cabeça? A resposta, porque a sua liderança é segura, é benéfica, correta e protetora. Ela não faz nada que seja fora, né? Se você vai colocar a mão no fogo, a ordem do cérebro, da cabeça, diz, não, põe, vai queimar. Né? Quando você vai fazer exercício na academia, da ordem vai pegar da forma correta. E ordena então as mulheres, em Efésios 5, 22, 23, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A palavra submissão traduz a palavra grega hipotasso, que vem de hipo,
que significa pôr, sob, debaixo, e tasso, que quer dizer designar por responsabilidade. Era um termo militar, que significa organizar uma divisão de tropa sob o comando de um líder, é colocar os soldados debaixo da obediência dos seus superiores. Então, eles colocariam, vamos dizer, o ambiente militar. Daí veio a significar estar debaixo da mesma missão. A submissão deve ser feita em amor. Numa época em que os casamentos eram arranjados e os costumes morais muito frouxos, terríveis, obedecer ao mandamento de submissão e amor não era uma tarefa nada fácil para as mulheres cristãs daquela época. E ao longo dos séculos, isso perpetuou. Como o Senhor Jesus preparou o ambiente para que a igreja pudesse ser submissa, assim os maridos devem também preparar o ambiente para que sua esposa consiga ser submissa. Versículo 25 ele diz: Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E no versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Cristo fez pela igreja, ele morreu pela igreja. Ele alimenta, ele cuida, deu dons e ministérios, deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ele cuida. A palavra alimenta aqui, então morreu na cruz. Primeiramente morreu na cruz, pagou o seu preço, ele a cumpriu. Alimenta traduz aqui o verbo equitrefo, que significa alimentar-se, sustentar uma criança até tornar adulta, nutrir, estimar ou treinar. Cristo deu então dons e ministérios à igreja, ele deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ele cuida, traduz a palavra talpo, que significa que ele cuida com amor eterno, ele cuida com carinho, é chocar, no sentido de aquecer e proteger o embrião até a ave nascer. Então Cristo faz o crescimento espiritual da igreja. Então é essa forma de amor que o apóstolo Paulo diz, da mesma maneira que ele faz. Então observe que ao obedecer a Efésios 5:25, o que tem que fazer o marido? Ele tem que morrer o seu egoísmo, a sua soberba e dar preferência às necessidades da esposa. Alimentá-la, ele vai ajudar a esposa e cuida, ele providencia o que a esposa precisa para crescer, psicologicamente, em saúde, no ministério, espiritualmente. O que ela precisa, ele vai providenciar, até porque nem sempre ele não é como Cristo, que tem tudo, né? É nesse ambiente espiritual que a esposa terá condições de ser submissa, como a Bíblia diz. Então, Cristo preparou um ambiente espiritual para que a igreja fosse submissa. O marido tem que fazer o mesmo. Quando o marido está deitadão no sofá, dando ordens para a sua esposa, como um patrão fazia com seus escravos, o marido está cuidando e pensando apenas em si mesmo, e não no bem-estar da esposa. Nesse ambiente, o que teremos é muita discussão, e com razão. É certo que a submissão da esposa a um marido discípulo de Cristo será uma bênção de Deus, porque será mais fácil. A submissão da esposa ao marido é para a sua proteção, mas isso só acontece se o marido tiver a maturidade espiritual para preparar o ambiente espiritual na vida do casal. Isso não é só no lar, na vida do casal. O exemplo mais notável está no casal Abraão e Sara. Pedro fala lá em 1 Pedro 3,6. Como fazer? Então ele está falando para as mulheres serem submissas também. Ele repete o mandamento. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Ele se refere a Gênesis 18:12, que diz: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Quer dizer, para poder ter filhos, né? No versículo 23 diz: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado na justiça, e foi chamado amigo de Deus, diz lá Tiago 2:23. Acontece que Sara, ela dá uma ordem para ela, em Gênesis 21, versículos 9 e 10. Aquele problema, infelizmente eles erram lá, né? E ela empresta Agar para que Abraão tivesse o filho, achando que a descendência seria por eles. E aí começa o problema quando nasce o Isaac, né? E o Ismael começa a caçoar. Então diz lá: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. Isso foi muito duro para Abraão, né? O versículo 11 mostra isso. Mandar embora o seu próprio filho, o seu primogênito. Então, em vez de discutir, bater boca com ela, o que ele foi fazer? Ele foi buscar o Senhor. Então, ao invés de discutir, bater boca com Sara, Abraão ora a Deus. E Deus responde, no versículo 12, capítulo 21.
Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva, da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. A palavra, como traduz a corrigida fiel, ouve a sua voz, ou atende, como traduz a revista atualizada, traduz o verbo chamar, que quer dizer para o ser humano ouvir, entender e obedecer. Então ele mandou, ouça, entenda e obedeça, Sara. Deus mandou o seu amigo Abraão obedecer a sua esposa Sara. Vocês percebem como que as coisas acontecem no ambiente espiritual? Então ele fala de entregar-se a si mesmo a morrer. Eu vou dar exemplos para ajudar vocês. Anos atrás eu combinei com minha esposa Catarina que nós íamos fazer compras de roupas em Bauru. Havia um valor máximo que a gente podia gastar, já tinha combinado. Ela compraria as suas roupas primeiro e que sobrasse eu compraria as minhas roupas. Na loja ela provou 2 vestidos, um azul e outro vermelho. E ficou em dúvida, não sabia qual escolher. Eu havia dito para ela que ela tinha ficado linda nos 2, tanto no azul como no vermelho. Então eu decidi, pode levar os 2, querida. Mas ela respondeu, mas vai faltar dinheiro para você comprar suas roupas? E eu disse, não tem problemas. Ela ainda estava indecisa, ao que uma mulher do lado não se conteve. Leva os 2, dona, aproveita, o seu marido concordou. E a gente dando apoio, ela acabou levando os 2 vestidos. Veja bem, cuidar dela. Então, eu abri mão. Esta semana eu a chamei para conversar e falei, eu já cobrei de você ser mulher, sabe de Provérbios 14:1? Ela não se lembrou, foi bom, então dessa eu escapei. Mas eu já cobrei de ser submissa, ela disse, você já disse que eu não era submissa. Então, eu pedi perdão a ela, porque eu estava envergonhado de ensinar a ver os casais serem abençoados. E eu mesmo esqueci de praticar em muitos momentos. E lhe disse, da próxima vez que eu cobrar, use a senha contra mim. E só diga Efésios 5:25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Prepare o terreno. Se você está reclamando que a esposa não é submissa, é porque você não preparou o terreno para ela. O ambiente em que ela está vivendo é um ambiente de sofrimento, de pressão, que não permite isso. Um testemunho diferente. Uma irmã em Cristo me trouxe uma outra irmã, chorava muito pelo tratamento que o marido lhe dava, mesmo sendo crente. Ele era um coronel do exército, que ofendia com palavras, era rude, bruto. Ninguém tinha coragem de falar com ele. Inicialmente ele não queria vir falar comigo. Uma coisa engraçada, mas era assim mesmo. Mas quando essa irmã disse que eu servi no exército, que fui militar, ele aceitou prontamente. O coronel veio falar até a minha sala pastoral e eu falei com ele. Tempos depois, a irmã ligou. Na época do telefone fixo, nós não tínhamos celular, WhatsApp, essas coisas, né? Ele disse, pastor, o que o senhor fez com meu marido? Por que, irmã? Eu perguntei. É outro homem. Ele me trata bem. Ele não grita mais comigo. Me leva aos compromissos da igreja que eu quero ir. Me ajuda em casa. Ele não reclama mais de mim. O senhor me deu outro marido. Muito melhor do que o antigo. E eu lhe respondi, agradeça então ao Senhor Jesus Cristo, porque foi ele que mudou seu marido. Eu só lhe ensinei. E ele então passou a ter uma esposa submissa. Ele fala que alimenta e ajuda a esposa. Então eu vou te dar um outro testemunho para ajudar. Décadas atrás, ele providencia para a esposa, ele ajuda, ele providencia para a esposa o que ela precisa. Essa que é a parte mais importante. Ele providencia para a esposa o que ela precisa. Décadas atrás, me trouxeram uma mulher para ajudar. Ela tinha vários problemas. E como eu já havia estudado com Testemunho de Jeová, Seixonoe, ela tinha muitas ideias confusas, ela já tinha isso natural. E esses segmentos confundiram mais ela ainda. O marido, que não era crente, a trazia para os atendimentos. E também para os trabalhos na igreja, porque ele percebeu que ela se sentia melhor. Nós tínhamos trabalho quarta, quinta, sábado e domingo. E mais o dia do atendimento. E depois ele vinha buscar.
Ele não era crente. Mas todo dia ele chegava, encostava o carrão, descia, participava dos eventos. Naquela época não tinha WhatsApp para avisar, então você combinava o horário e ele vinha. Se atrasasse o atendimento, ele esperava no carro. E um dia eu perguntei a ela: irmã, seu marido não reclama de trazer você todos os dias, esses dias? Nunca reclamou, pastor, disse ela. E quando demora, ele faz aquela cara feia de que está contrariado? Não, pastor. Ele faz tudo com generosidade. Isso é cuidar bem. E olha, ele não era crente. O cuidado com amor. Vou contar um outro testemunho. Uma senhora foi trazida para eu ajudar, na época com depressão profunda, e também o que hoje viria se chamar síndrome do pânico. Na época não tinha esses nomes. Ela tinha um grande salão de cabeleireira, era uma boa profissional, mas ela não estava trabalhando mais. Ela não saía de casa, ela não conseguia atravessar uma rua. Você imagina o marido caminhoneiro ter que trabalhar e largar a esposa naquela situação. A irmã, que me pediu para ajudá-la, orientou seu marido a me trazê-la. Ele vinha com o cavalo, né, da sua carreta todos os dias que eu marcava no horário, porque eu disse para ele: você vai ter que trazer a esposa aqui todas as vezes que for necessário. Passados uns tempos, essa irmã me levou para Ibauru. Chegando lá, essa cabeleireira veio me mostrar o salão, depois me mostrou a conhecer o bairro onde morava. Foi muito interessante. E você pode dizer, achar que mostrar porque o senhor Barro não tem nada demais. Mas a mulher chorava, o marido chorava, a irmã que me levou chorava, e todos falaram: pastor, o senhor não tem ideia o quanto aguardávamos por esse dia. A minha esposa não conseguia mais fazer isso, andar pelas ruas. Você imagina o que é para uma pessoa, mas ali estava a bênção de Deus, a libertação daquela pessoa. Jesus Cristo a libertou. Muito obrigado por nos ajudar. Na verdade, foi o prêmio que o marido teve por cuidar da sua esposa. E a esposa crente de marido ímpio, como vai ser submissa? Pedro fala lá: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Dentro desse princípio, a gente vai utilizar aqui 1 Coríntios 7, 13, 14 e 16. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? No caso do marido crente e a mulher ímpia. Se o seu marido aceita viver com você, obedeça a isso. Nem pensar em divórcio. E se não for ordem contra a palavra de Deus e contra a sua fé, obedeça. Não vai te prejudicar, não é nada, não vai prejudicar sua fé, sua vida espiritual, não é contra a palavra, obedeça a ele. Assim, é claro, né? Ele fala: vamos beber uma cachaça, você não vai obedecer. O casal precisa aprender o princípio de Eclesiastes 4, 9 e 11, em que ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Isso fala de companheirismo entre o casal. Enquanto o casal for imaturo, vão discutir por coisas pequenas. E o marido ou a esposa sempre tem que ter a palavra final. E aí vão voltar aquele ciclo de discussões intermináveis. Quando o casal amadurece, aprende a decidir juntos. O problema nesses casos, em geral, o marido precisa ajudar a sua esposa. Quando não ajuda, aí a coisa complica, né? Tem que haver uma participação. O que se pode dizer de um marido crente que fica satisfeito quando impede sua esposa de servir a Deus na igreja,
mesmo sabendo que ela vai ficar triste e até revoltada. Ele não quer fazer e passa a impedir a esposa, para que ela não venha fazer também, deixando-a naturalmente irritada. E sempre responde, não precisa nada disso. E eu diria, né, que quando surgem esses problemas, precisam de sabedoria. E que nós vamos tentar ajudá-los. Como Deus reage quando o casal vive em discussões ou o marido procura impedir sua esposa de crescer espiritualmente? A Bíblia traduz assim, 1 3,7. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como sexo mais frágil. Lembre-se de que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus, e se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. A revista atualizada traduz assim, para que não se interrompam as vossas orações. A corrigida fiel traduz, para que não sejam impedidas as vossas orações. A Bíblia judaica completa traduz, se não fizerem, suas orações serão barradas. A King James fiel traduz, para que as vossas orações não sejam impedidas. Todos esses termos, interrompam, impedidas, né? Interrompam como a atualizada, impedidas, a King James fiel e a corrigida fiel, ou barradas como a Bíblia judaica cristã, traduzem o verbo grego ekopto, que significa, é um termo militar que significa bloquear, eliminar, cortar fora uma árvore, remover. O apóstolo Pedro ensina aos cristãos a orarem com mais inteligência, para que a oração seja eficaz e atendida por Deus. É com harmonia e entendimento entre marido e mulher. E ele fala cuidadosos, como traduz a Bíblia Viva, o discernimento, a revista atualizada, o entendimento, a corrigida fiel. Ela traduz a palavra gnosis, conhecimento com inteligência, sabedoria moral. O relacionamento de um homem com Deus é prejudicado quando vive mal com a esposa. E o dela também, naturalmente. As orações do casal são bloqueadas até que o casal resolva seus problemas. Se Provérbios 14:1 ensina que a mulher sábia edifica o seu lar, aqui o apóstolo Paulo explica que maridos sábios vão preparar o lar para que as esposas sejam sábias. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, a mesmo versículo, tradução da NVI, que fica melhor para entendermos, e está de acordo também com o original. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando ele diz que sejam sábios no convívio com suas mulheres, Deus deixou o marido responsável pela missão de conviver bem com a esposa e criou a esposa para ajudá-lo nessa missão. Então é uma coisa que ele não vai conseguir fazer sozinho, até porque são dois, né? O marido deve ter a atitude de ajudar a sua esposa no dia a dia. A esposa não deve ser rixosa e alimentar as discussões, dar corda. Ele fala como parte mais frágil, né? O Jamé explica assim, né? Que o homem é frágil e a mulher é mais frágil. Não que isso seja defeito, mas é característica devido ao seu ministério. O homem é como se fosse um copo da Nadir Figueiredo, ou um copo de massa de tomate, é mais brutão, né? Mais feito para uso diário. A mulher é como se fosse uma taça cristal Haussmann, mais delicada para usos especiais. O homem é como se fosse uma marreta, um martelo. A mulher como um bisturi, mais sensível, mais pastoral. Cada um com sua característica. E lá o texto bíblico fala cordeiras. As mulheres são filhas de Deus e nossas irmãs em Cristo, e vão herdar conosco a vida eterna. Quando maltratamos a nossa esposa, provocamos o Pai Celestial. E quando as esposas maltratam o marido, provoca o Pai Celestial. Olha a situação. Que não sejam interrompidas as vossas orações. A comunhão com Deus é prejudicada quando os mandamentos de Deus não são obedecidos quanto ao relacionamento do casal. Observe que eu comecei falando sobre relacionamento e agora estou de novo falando nisso. O marido deve tratar bem sua esposa e providenciar para que ela receba o melhor espiritual. E aí a esposa é submissa e se torna sua auxiliadora idônea. Neged é o termo traduzido pela expressão que lhe seja idônea, que significa equivalente, igual ou complementar. Aqui completa o que está faltando. Aquela que ajuda, aquela que auxilia física, moral, psicológica e espiritualmente. Então é alguém do mesmo nível, do mesmo patamar. As suas orações e não as discussões. As discussões não resolvem nada e sempre acabam produzindo um mal terrível. Um casal só vai prosperar 100% se obedecer a Deus. O marido tem que amar a esposa, preparando o ambiente do lar, e assim para que ela consiga ser submissa. Então são coisas que tem que acontecer. E não se esqueçam
no calor incendiário de uma discussão, o diabo vai entrar. O Efésios 4:26, a King James atualizada traduz assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E o versículo 27, e não deis lugar ao diabo. Em um estudo feito, Louis Hans, doutor em psicologia, afirma que 70% dos divórcios atuais são pedidos pela esposa. De 2007 até junho de 2023, são mais de 1 milhão de divórcios extrajudiciais no Brasil, né, sem precisar da justiça. Então, somando isso, passa muito mais disso. E soma-se a isso que a maioria dos maridos se enquadra no tipo que tem as características que favorecem uma vida infeliz do casal. Mas essa lista também ela serve para as esposas, tá? Estou colocando aqui pelo fato de 70%, quer dizer, de cada 10, 7 pedidos de divórcio são feitos pelas mulheres. E o que se identificou como características que ajudam muito as mulheres a forçar esse divórcio. Primeiro, não ajuda nas tarefas da esposa, mas ele cobra muito. Segundo, só se importa com a esposa quando quer sexo. Terceiro, discute demais e ofende com palavras que machucam. Quarto, é agressivo, estúpido, bruto, né? Quinto, fica mal-humorado e faz de tudo para atrapalhar a esposa em fazer o que gosta, especialmente aqui se ela é evangélica, ela é cristã, na igreja com seu ministério. Sexto, nas discussões sempre humilha a esposa. 7, nunca pede perdão ou reconhece que estão errados. E oitavo, não procura ajuda, seja de um pastor de casal ou de um terapeuta de casal, para solucionar os problemas do casal, para ajudá-los, né? Porque acha que a esposa nunca vai pedir divórcio e acha desnecessário os tais dos encontros de casais. O seu casamento não merece investimento algum e o resultado acaba sendo esse aí que nós estamos falando. Num ambiente de discussão contínua, onde o marido não procura solução, mas só reclama e fica emburrado, a esposa se sente insegura, confusa e vai desanimando até não suportar mais. E quando isso acontece, ela pede divórcio. 7 atitudes numa discussão do casal. O que a gente faz? Primeiro, respire fundo. Se você se sentir nervoso, é importante respirar profundamente. Toma um copo d'água. Provérbios 15:18 diz: a pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Segundo, apenas escute e faça silêncio. Discussão não adianta, porque vocês não vão chegar ao tempo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para irar. Isso aqui está dizendo Tiago, né? Na sua epístola. Então, o que a gente precisa aprender? Numa discussão você não vai conseguir arrumar nada. Não adianta você insistir e ficar discutindo, batendo boca. Isso é bobagem. É uma ilusão. Aqui o Tiago 1,19, né? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Por quê? Porque nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar, correto? Então não adianta ficar discutindo. Terceiro, discussão é coisa de gente tola. Evite. Evite isso. Provérbios 26, 4 e 5. Ele fala, especialmente o versículo 4 que me interessa aqui. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Aí ele fala para responder ao tolo na sua estutícia. Só em caso de acusação grave, de adultério, de calúnia, de roubo, de crime, coisas assim. Do contrário, fique quieto, deixa quieto. Quarto, atitude correta. Peça perdão porque magoou. Não, peça perdão porque magoou. Colossenses 3,13 diz: sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoa, portanto vocês devem perdoar aos outros, os outros. Quinto, então isso é uma coisa aprenda a dizer isso, né? Peço perdão porque magoei você. O quinto, liberte-se da linguagem maligna ao falar com o outro. Colossenses 3,8 diz: mas agora livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Então esqueça todas essas palavras, é palavrão, é palavras obscenas, é palavra de humilhação. Cala a boca se não pode falar algo edificante. Sexto, longe do casal a gritaria das discussões inúteis. Efésios 4,31 diz:
Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim como toda malícia, toda palavra maldosa. Sétimo, não fique cego pela soberba e procure ajuda. De alguma forma. A gente coloca ajuda pastoral, terapeuta, faça alguma coisa. Mas não fique esperando o divórcio. E quando Hebreus 13:17 ele fala: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é uma questão, essa obediência aqui é no sentido de ajuda também, porque eles velam, então a obrigação, especialmente se você conhece, né, pastores que são assim, que trabalham com casais, que ajudam, conselheiros, vai lá ouvir, ou se não quer ouvir o pastor, vai num terapeuta de casal, uma terapeuta, vai pedir ajuda. E isso envolve usar a graça que Cristo deu ao pastor, né? Para curar e ajudar as ovelhas que estão com problemas. Jesus fala em João 21:16-17. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus falando para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. A soberba impede os casais de procurarem ajuda pastoral. E nós lemos lá em Provérbios 14:10: da soberba só resta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. E aí está. Então a gente precisa... se Deus assim me permitir, no dia 16 de setembro, eu vou completar 38 anos de ministério, cuidando de casais, especialmente. Mas o que eu ainda mais admiro é quando o marido vem com a sua esposa para aprender como Deus quer a vida do casal. Isso sim é uma atitude de prova de amor, uma grande prova de amor e de cuidado com a sua esposa. Em 2020, em plena pandemia, Covid-19, todas as igrejas fechadas, um casal estava com os advogados para se divorciar. Comandante da PM. A esposa lhe diz: eu só volto se a gente for ajudada por um pastor. Ele respondeu: eu já tenho um pastor. Foram mais de um ano trabalhando, mas Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu e o casal está junto e vive bem na graça de Deus. Tiago fala assim, 4:6. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então foi essa graça, foram humildes. É essa a verdadeira situação que nós temos, que podemos e devemos fazer nas nossas vidas, né? E não faz muito tempo, tem um casal do Sul que estava também para se divorciar. E mais ou menos igual, né? Ela disse para mim: eu só volto se a gente for ajudado por um pastor, mas ele é de São Paulo. Ele responde: então a gente precisa falar com esse pastor para onde? Vieram até aqui Agudos e a gente deu sequência. E agora já começa a aparecer os primeiros frutos. E eu peço a Deus que continue abençoando todos esses casais, que ao longo dos anos eu tenho sido instrumento para abençoar as vidas deles. E de todos aqueles que estão procurando ajuda, né? Que estão aí procurando ajuda, que Deus os abençoe e possam ser restaurados, porque é muito triste o casamento a se acabar. 1 Pedro 5:5 ele diz: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a graça. Com essa mudança de governo nas regiões celestiais, os principados estão obtendo muito sucesso em divórcios. Não somente entre os ímpios, mas entre os evangélicos e católicos. Pastores, apóstolos estão se divorciando e contraindo novos casamentos que são adultério. O governo de suas vidas não é do Senhor Jesus. E por não suportarem mais viver mal, 70% das mulheres pedem o divórcio. Mas o casal é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Pai Celestial, eu oro a Ti agora. Todo marido, toda esposa que assistiu esse vídeo, e se encontra numa situação que precisa de ajuda. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, que o Senhor estenda essa graça sobre eles, e eles possam, meu Deus, receber essa bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e nos ajude, compartilhe, divulgue e abençoe outras vidas. Se você gostou da mensagem, deixe aí o seu gostei, o seu comentário. Que Deus esteja abençoando a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.